Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, hoje no vídeo eu vou ler para vocês um pouco aqui, um trechinho do livro do Arli Cravo, que eu já mostrei outras vezes em outros vídeos e que vira e mexe eu acabo trazendo ele aqui. E aí depois de ler esse trecho a gente vai conversar um pouco sobre o tema. E assim como todos os trechos do livro do Arli, todos são extremamente atuais, todos lidam com a complexidade humana, né, com as questões mais complexas, mais profundas da gente mesmo. Então é um ótimo livro para quem quer ter um pouco mais de autoconhecimento, ou às vezes para quem já segue o trabalho do Arli e quer entender mais profundamente algumas percepções, ou entender algumas coisas que ele não fala nos vídeos, porque tem bastante conteúdo aqui que ele não exemplifica nos vídeos, pelo menos algumas coisas eu ainda não vi. E aí o título do trecho é Ansiedade e Ausência. Certa vez uma senhora muito ansiosa tentava abrir uma porta. Havia alguém tocando a campainha. Eita, pai, vamos de novo. Certa vez uma senhora muito ansiosa tentava abrir uma porta. Havia alguém tocando a campainha já há algum tempo. Ela, desesperada, já tinha soltado a corrente e a trava giratória, mas não conseguia destrancar. Ela gritava: "A chave enterrou, não gira!" Ai meu Deus, que desespero! Do outro lado da porta, a visita dizia: "Calma, tenta girar a chave com jeito. Veja se a senhora está girando certo." Ela disse: "Claro que estou, eu moro aqui." O drama se prolongava e ela se desesperava. "A chave não funciona, eu estou presa aqui dentro. A minha filha só vai chegar de noite. Socorro!" A mente dela foi inundada pelo tsunami de todos os medos, pavores e fantasias de constrangimento, porque tinha passado em toda a sua vida, aumentando ainda mais a ansiedade. Já em lágrimas e com taquicardia, escutou a voz da visita falando em volume alto e em tom calmo: "Tenta girar a chave no sentido contrário do que a senhora está girando." Ela fez isso. "Nossa, tá girando. Abriu, abriu. Como é que isso foi acontecer? Será que eu estou ficando louca?" A isso se seguiu um abraço de alívio. Às vezes perseguimos um resultado tão obsessivamente que, cegos, nos equivocamos e esquecemos do simples, do não linear, do óbvio, e nos desesperamos quando uma determinada coisa não produz aquele resultado que habitualmente vínhamos obtendo. À noite, a filha dela chegou em casa, ouviu o drama e se desculpou. "Mãe, eu precisei trocar a fechadura e esqueci de te avisar. Me perdoa. Achei que você ia notar que a chave mudou." As coisas mudam e nem sempre percebemos. A ansiedade nos impele a uma velocidade que rouba a nossa percepção. A ansiedade é anestesia existencial. É o melhor jeito de não estar em lugar nenhum, de não viver. Respeito a si próprio, as próprias limitações, respiração pelo diafragma e calma são os fatores que facilitam o aumento da percepção e ajudam a nos mantermos presentes em cada momento. A ansiedade resulta em ausência de presença. E aí, gente, quem nunca na própria vida já ficou extremamente ansioso com algo que estava acontecendo, com algo que vinha a acontecer, né, com um projeto no futuro, um dia que ia chegar e que você ia ir a algum lugar, ou que você ia encontrar alguma pessoa, ou às vezes uma coisa que você deseja muito e às vezes você fica ali devaneando e pensando no futuro, né? Quem nunca já viveu nesse estado ansioso? E o interessante, gente, é que quando a gente tem ansiedade, é porque a gente não está no presente. "Ah, mas David, eu estou no presente, eu estou aqui, como que eu não estou no presente?" Não tem como não estar no presente. Na verdade, a gente pode estar no presente até fisicamente, mas não espiritualmente, não filosoficamente falando, né, profundamente. A gente pode estar fazendo milhares de coisas, a gente pode estar cumprindo tudo que a gente tem que fazer, mas a gente pode fazer todas essas coisas sem estar no presente.
de forma mecânica, sem sentir as coisas, sem perceber as coisas, sabe? Fazer tudo como um robozinho, fazendo tudo automaticamente, sem pensar, sem sentir. E quando a gente não está no presente, a gente não percebe as coisas como elas são. A gente está sempre lidando com o passado. Então, ao mesmo tempo que a gente está, às vezes, pensando em algo do passado ou no futuro, na nossa mente, então a gente não está no presente, naquele instante, a gente, ao mesmo tempo, está lidando sempre com as nossas projeções, está sempre lidando com o nosso passado. Então, se a gente estiver fazendo as atividades do nosso dia a dia, se a gente estiver conversando com alguém, por exemplo, a gente vai conversar com a nossa projeção, a gente vai conversar com o passado da pessoa, com o passado, com as memórias que estão guardadas dentro da gente. Então, muitas vezes, a gente não conversa com as pessoas querendo realmente conversar, querendo realmente olhar, perceber essas pessoas. Às vezes a gente só conversa ali protocolarmente, sabe? Só para bater cartão, só para falar, oi, bom dia, tudo bem? E aí, como você tá? Mas se a pessoa começa a falar das questões dela, começa a querer conversar sobre algum assunto, você simplesmente desliga ali o sinal, você pensa em outras coisas, você troca de assunto, você fala que não tem tempo, e aí simplesmente ali você não está percebendo a pessoa. E aí você fica lidando sempre com o passado da pessoa. Então vamos dizer, por exemplo, que a pessoa ela sempre se comportou de uma determinada maneira. Então, sempre que a pessoa ela tinha um problema X, ela se comportava dessa maneira. E ela nunca ligava para esse problema, sabe? Ela tinha um problema, sei lá, de relacionamento e ela sempre vinha contar isso para você, mas ela sempre lidou muito bem e ela nunca se importou com isso exatamente, nunca foi uma questão muito grande para ela, mas aí de repente aquilo passa a ser uma questão. Só que como você está muito perdido, está muito concentrado nas suas próprias memórias, no seu passado, mesmo que a pessoa ali, na fala, na expressão, no gesto, esteja demonstrando que a partir daquele momento aquilo é uma questão para ela e aquilo traz uma dor profunda, você está ali lidando baseado no passado, baseado na pessoa que ela era antes. Então você acha que ela não está ligando, que não é uma questão muito importante para ela, então você desdenha, você troca de assunto, você fala, ah, é complicado, né? E já troca de assunto, ou já vai fazer essas coisas, não dá muita importância. E aí a pessoa se sente desvalidada, a pessoa se sente desvalidada, ela sente que você não quer conversar. E muitas vezes, porque ali no momento você não estava presente o suficiente para perceber no olhar da pessoa, perceber na própria pessoa, né, ao olhar para a pessoa, que aquilo que ela tinha mudado alguma coisa dentro dela, que ela estava vendo as coisas de forma diferente, ou que naquele momento às vezes ela precisava de um colo, e aí como aquela pessoa sempre se comportou nas suas memórias, no seu passado de uma determinada forma, como uma pessoa forte, uma pessoa guerreira, você ali agora não consegue perceber pela sua falta de presença que aquela pessoa às vezes precisa de um colo, às vezes precisa de um acolhimento. E eu estou usando isso de exemplo, gente, para demonstrar que em muitos momentos na nossa vida a gente esquece de ficar presente, né? Parece uma doideira, sabe? Uma loucura esquecer de ficar presente, mas realmente a gente esquece de ficar presente. Se você perceber, a gente está o tempo todo na ansiedade, a gente está o tempo todo com medo de alguma coisa, a gente está o tempo todo lutando contra algo imaginário da nossa própria cabeça. Então, às vezes, a gente está ali no trabalho, ou a gente está arrumando a casa, ou a gente está conversando com alguém, a gente está ali assistindo um filme, uma série, escutando uma música, e a gente não está ali sentindo 100% o que aquela experiência pode nos trazer. A gente está pensando no momento onde a gente vai fazer outra coisa, ou no momento onde a gente vai estar com outra pessoa, ou no momento onde a gente vai se livrar daquilo, não vai ter terminado aquilo que a gente está fazendo. E a gente fica em uma postura de resistência com o momento presente. Então, quando a gente está com ansiedade, quando a gente está no medo, quando a gente está na raiva, quando a gente está brigando com outras coisas, quando a gente não está aceitando o presente, a gente está numa postura de resistência. Só de estar nessa postura de resistência, a nossa ansiedade já aumenta, nosso medo já aumenta, nossa tristeza já aumenta, nossa revolta, nossa indignação já aumenta também, a nossa revolta. E isso tudo tem base, tem a raiz no fato da gente não aceitar o momento presente, da gente não querer ficar no presente, da gente ter muito medo de ficar no presente.
Porque quando a gente está no presente, quando a gente não está querendo lutar contra nada, quando a gente não está querendo se precaver contra nada, se proteger contra nada, quando a gente se entrega ao momento presente, o nosso ego, pelo menos, sente que naquele momento ele está vulnerável. Que pode vir algo do nada, do além, pode vir atacar ele, ou pode vir algo que ele não está esperando e pode danar ele, né? Pode machucá-lo, pode agredi-lo. Então o ego ele fica assim, meio, meio desconfiado. Como assim eu vou ficar no presente? Como assim eu vou relaxar nesse momento? Como assim eu vou aceitar as coisas que estão acontecendo? Não, eu tenho que ficar aqui me protegendo. Eu tenho que aqui ficar em alerta, ficar em guarda, porque a qualquer momento vai vir algo querendo me atacar. O ego sente que ele é tão importante o tempo todo que ele precisa estar o tempo todo se protegendo, porque o tempo todo tem alguém querendo atacá-lo. Então, a gente não consegue se permitir viver o momento, a gente não consegue aceitar a realidade. Seja aquilo que for que a gente esteja passando, a gente não consegue aceitar. Então, às vezes, não é só situações ruins, não é só uma coisa chata que a gente está fazendo. Até mesmo quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, se você parar para se perceber, para se auto-observar, você vai perceber que você está ali pensando em problema, você ali não está vivendo o momento, você está numa postura de resistência. Então você está com ansiedade, você está com medo, você está com raiva, você não está vivendo tudo que aquela experiência te proporciona. Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa que você ficou esperando a semana toda para conversar, que você se programou, mexeu na sua agenda, nos seus planos para poder conversar com aquela pessoa, só que no momento que você está ali conversando com aquela pessoa, você está pensando nos problemas, que você esqueceu de lavar roupa, de pagar não sei qual conta, e você fica ali pensando, e aí no momento que você estava esperando o tempo todo que chegasse, quando ele chega você não consegue aceitar, você não consegue vivê-lo, porque a gente está o tempo todo numa postura de resistência ao presente. E se a gente continua nessa postura de resistência, se a gente não tem essa percepção de que a gente está resistindo e a gente se predispõe a aceitar, a viver o presente com entrega, a gente vive uma vida inteira resistindo ao presente. E aí a vida passa e a gente não viveu nada, a gente não experimentou nada 100%. Eu não sei se vocês já tiveram algum momento na vida de vocês onde vocês sentiram que vocês estavam completamente presentes, onde vocês sentiram que vocês estavam realmente aceitando a realidade, onde vocês saíram da postura de resistência. Se vocês já vivenciaram essa postura, que é a postura do estado meditativo, que muitas vezes vem depois da meditação, se vocês tiveram a oportunidade de vivenciar esse estado de presença, onde você está ali de corpo e alma, onde você não está preocupado com os problemas do futuro, nem preocupado com as vergonhas do passado, mas que você está vivendo aquele momento. E você está tão ocupado vivendo o momento que você não fica pensando em nada, você não fica preocupado com problemas, você não fica pensando o que as pessoas estão pensando sobre você, o que as pessoas estão achando, porque você está ocupado vivendo o momento. Quando a gente está no corpo, quando a gente está ocupado vivendo o momento, a gente não fica devaneando, a gente não fica pensando em outras coisas. A gente se preocupa em viver o momento. E quando a gente se ocupa em viver o momento, a gente consegue receber tudo aquilo de mais profundo que o momento está proporcionando. Então, muitas vezes, a gente pode escutar uma música de forma banal, sabe? Só escutar ali como se fosse um barulho qualquer, ou escutar para esquecer os nossos problemas, ou para simplesmente botar de fundo ali para a gente fazer uma outra coisa. Mas a gente pode também escutar essa mesma música de uma outra maneira. A gente pode escutar essa música com presença, observando cada tom, observando os momentos onde tem uma batida, onde tem uma melodia, quando não tem, onde tem o silêncio. Então a gente consegue também perceber o silêncio. A gente consegue se envolver emocionalmente com a música. A gente pode fechar os olhos, só escutar a música sem fazer outra coisa, se entregar àquele momento de escutar aquela música e muitas vezes ser profundamente tocado por aquela experiência. Mas isso só porque a gente esteve presente. E aí, se você escuta aquela música de forma banal, como simplesmente um passatempo para o tempo passar, ou usando aquela música para fazer qualquer outra atividade como fundo sonoro, não que isso seja errado, gente, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que se você escuta a música de uma forma superficial,
você não recebe tudo aquilo que aquela música está proporcionando. Então você pode botar uma melodia belíssima. Se a pessoa não tiver abertura, se ela estiver preocupada com os próprios problemas, não vai ser a música mais linda que vai fazer com que o ego dela derreta. Não vai ser a música que vai fazer com que ela se sinta tocada internamente. Né? Quando a gente fala de musicoterapia, quando a gente fala de cura pelas frequências, pela música, a gente primeiro precisa ter receptividade, a gente precisa estar de coração aberto, a gente precisa estar presente. Pode botar lá uma frequência lindíssima de cura para a pessoa escutar e ela ainda ficar preocupada com os próprios problemas, criando os próprios problemas, porque ela não aprendeu a entrar de corpo e alma naquela experiência, porque ela não aprendeu a estar presente, porque ela ainda tem resistência ao momento presente. Da mesma forma, você pode ver um filme, você pode ler um livro, simplesmente para falar, eu li esse livro. Né? Ou então você pode ler o livro sem pressa, sem ansiedade, observando tudo aquilo que está sendo dito. Ou você pode ler o livro uma vez e reler o livro de novo. Ah, mas por que eu vou reler um livro que eu já li? Muitas vezes, quando a gente lê um livro, a gente deixa passar inúmeras outras coisas, a gente deixa de perceber inúmeras coisas, e aí quando a gente relê, a gente percebe coisas que a gente não tinha percebido, e aquilo é uma experiência. E também não adianta só ler o livro para bater esse cartão, para falar, eu li, sabe, para cumprir um check na lista, na nossa meta. É importante que a gente tenha entrega ao presente, que a gente perceba ali o que a gente está lendo, que a gente tenha entrega. E muitas vezes quando a gente tem entrega, quando a gente está lendo aquele livro, está lendo uma poesia, está vendo um conteúdo, vendo um vídeo, vendo um filme, uma série de corpo e alma, a gente consegue perceber as nuances que estão ali escondidas dentro daquilo. E muitas vezes nessas experiências, nesses momentos, onde a gente se permite abrir o próprio coração, se entregar ao momento, soltar as resistências, as ansiedades, os desejos, e simplesmente aceitar o que está acontecendo e viver aquilo de corpo e alma, é quando a gente tem as experiências que mais nos tocam profundamente. Então, às vezes, numa leitura de um livro, você pode ler superficialmente, mas ao você ler aquilo com entrega, com presença, você é extremamente tocado, aquilo toca o seu coração, aquilo te transforma, aquilo te cura. Às vezes, numa conversa que você tem com um amigo, você pode conversar sobre coisas superficiais, ou então você pode conversar de coração a coração, de alma a alma, e aquela conversa ser uma cura para você, ser uma experiência transformadora. Então, o que faz a gente ter uma boa experiência, ou ter uma experiência terrível, superficial, banal, não é muito o que a gente está experienciando, mas como a gente está experienciando. Será que a gente está vivendo a realidade, o nosso dia a dia com resistência? Será que ao a gente conviver com outras pessoas, fazer aquilo que a gente gosta, escutar uma música, ler um livro, será que a gente não está fazendo tudo com muita pressa, com muita ansiedade, com muito desejo de acabar logo, com muito imediatismo? E por causa desse imediatismo, por causa dessa pressa, a gente está deixando de passar por inúmeras experiências enriquecedoras, a gente está deixando de perceber inúmeras coisas que seriam muito benéficas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Que seriam profundamente tocantes à nossa alma. Será que a gente não está deixando essas coisas passarem, às vezes, por um excesso de resistência ao momento presente? E aí a gente vai percebendo que pode estar acontecendo o pior cenário possível, pode estar acontecendo o maior problema possível, o maior desafio, o maior estresse, mas se você não tiver resistência ao momento presente, se você tiver aceitação, se você tiver de corpo e alma no presente, sem ficar preocupado sobre o que pensam, preocupado com as vergonhas do passado, preocupado com o que pode acontecer de ruim, mas quando você se permite viver esse momento com experiência, você percebe que até nos piores momentos você consegue ter um centro ali, você consegue ter uma calmaria, uma paz, uma serenidade, porque isso é seu. As situações elas passam, mas o que é seu permanece, o que é você permanece. Então, quando você aceita o momento presente, você entra num estado onde uma percepção onde você entende que aquilo pode te afetar tanto por cento, mas aquilo não vai afetar a sua essência, não vai afetar seu centro, não vai afetar você verdadeiramente. Que o que é você estar ali intacto.
E só nessa percepção você já não se preocupa tanto. Você já não se desespera, e como no trecho que eu li para vocês hoje, se ela tivesse parado, se acalmado, aceitado o momento, em vez de entrar em desespero, e a gente faz muito isso, né? Não tirando eu aqui da reta, eu faço muito isso, mas se nesses momentos de desespero a gente parasse, a gente procurasse, em vez de ficar em resistência com o momento, querendo brigar e resolver as coisas na marra, a gente procurasse aceitar as coisas como estão acontecendo, às vezes a gente ia ter a calmaria necessária para ter uma percepção muito mais ampla e de conseguir ver a solução, porque a solução já está ali muitas vezes, ou de ter uma intuição, de perceber uma coisa ali que está acontecendo e a gente não está vendo, e só ali da gente perceber a gente já consegue resolver aquilo. Né? O Osho mesmo dizia que o problema ele não tem solução. Quando a consciência ela chega, o problema ele some. Então, quando a gente está ali, enquanto a gente está ali tentando resolver aquele problema, se a gente não traz a luz da consciência, aquele problema vai trazer outros e o problema nunca vai embora. Mas quando a gente traz a consciência, todos os problemas somem, porque a gente percebe que o problema ele também é ilusório, que o problema ele é uma ilusão, o problema é temporário, que o problema ele não pode te afetar verdadeiramente, que o problema ele pode afetar a periferia, ele pode afetar aquilo que também é transitório, mas aquilo que é eterno, sua alma, sua essência, seu centro, ele não pode afetar. Nessa percepção você vai tendo mais confiança na vida, você vai tendo mais calma. Em momentos de adversidade você já não se precipita tanto, você já não entra mais tanto em ansiedade, porque você percebe que no momento que você entrou em ansiedade, aquilo significa que você está resistindo ao momento presente, que você não está querendo viver a realidade. E aí você para, você respira, você percebe o seu corpo, você observa o que você está sentindo, e você aos poucos vai aterrando, vai entrando no momento presente, vai deixando de lado as preocupações, os pensamentos, mas isso é um treino. De pouco a pouco, não da noite para o dia, você vai aprendendo a ficar cada vez mais presente em momentos de adversidade. E aí com o treino, com você soltando as resistências do momento presente, né, contra o momento presente, você vai entrando numa postura de aceitação, de leveza, e você já não precisa ficar mais brigando contra a vida, você aceita a vida de braços abertos. E só nessa dança, só nesse movimento, você vai vendo que os problemas nem são tão grandes assim. Que na verdade o que fazia um problema ser grande era a sua visão sobre ele, era o poder que você estava dando para ele. E quando você muda a visão, você entra na consciência, você entra no momento presente, os problemas se dissipam ou se tornam muito menores. Então, da próxima vez que você perceber que você está resistindo ao momento presente, que você está tenso, que você está com raiva, que você está querendo brigar, que você entrou em reatividade, vai pro seu cantinho, vai pro banheiro, observa o seu corpo, faz algumas respirações profundas, percebe o que você está sentindo, observa, né? Não acredita naquilo que a sua mente está dizendo para você, deixa os pensamentos irem e virem, se puder naquele momento fazer uma meditação, fazer uma oração, ajuda muito, mas não se deixa levar por essa resistência, por essa tensão, e se você aceitar completamente aquilo que está acontecendo, você vai perceber que a resistência, a tensão vai embora, e que é uma profunda calma, aos poucos vai chegando dentro de você. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha aqui tocado o coração de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. E eu vou ficando por aqui.